Em 2019, o governo de São Paulo lançou o programa Novo Rio Pinheiros. Eu me permiti usar esse nome como título do vídeo, mesmo que o programa não seja o foco. O Novo Rio Pinheiros não é só sobre o rio, mas sobre um monte de outras coisas que estão acontecendo em volta dele. O Novo Rio Pinheiros não vai ser só um rio despoluído, com novos usos das margens e até talvez a navegação. Ele é o centro de um novo período da urbanização de São Paulo e, se a gente investigar isso um pouquinho mais, vai dar para entender bastante coisa sobre a produção das cidades. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos da produção da cidade que vão aparecer diluídos enquanto eu falo. O primeiro deles é que as cidades não se fazem sem agentes. Sempre tem alguém ou algum grupo atuando diretamente, organizado na forma de um movimento, partido, empresa ou até mesmo Estado. Seria importante aqui diferenciar governo de Estado, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas por enquanto eu vou focar que o Estado é um agente importantíssimo porque ele financia as obras, cria e aplica ou não as leis, mobiliza a força física se ele achar necessário, entre várias outras ações. Além disso, em alguns momentos, eu vou mencionar conflitos de interesse e, mais do que isso, a luta de classes. Sem usar essas palavras, mas vai dar para perceber quando for o caso. Outra questão que eu quero destacar para vocês observarem ao longo do vídeo é que as cidades não são orgânicas, um dado da natureza ou qualquer coisa assim, como também não houve falta de planejamento, mas que a cidade é um produto da interação de componentes sociais e econômicos no espaço. E por último, a gente pode dizer que as cidades são produto porque houve aplicação de trabalho para que ela seja construída. Isso vai estar implícito quando eu disser que prédios e infraestrutura foram construídos, mas a gente tende a esquecer que as coisas não se constroem sozinhas. É preciso aplicar trabalho, o que implica, inclusive, que existe uma organização desse trabalho e, portanto, uma organização social. Se existem essas organizações, as cidades não podem ser desordenadas, certo? Mas enfim, vamos voltar para o assunto do vídeo. Se a gente está falando de um novo Rio Pinheiros, é porque existe um velho Rio Pinheiros. E qual que é esse rio velho? Se o novo é o despoluído, o velho, o que se quer abandonar, esquecer, é o poluído. Por isso a gente pode pensar nesse velho Rio Pinheiros como sendo o canal retificado pela Light entre as décadas de 1920 e 1950, até o dia em que o rio for considerado despoluído. O velho rio, assim como o novo, foi produzido e não é um dado da natureza. A produção do canal do Pinheiros não diz respeito só ao curso da água em si, mas o que acontece no entorno dele também. Essa produção não foi da noite para o dia e ela tem percorrido os últimos 100 anos. E dar uma passada pelo que aconteceu nesse tempo pode ser bom para a gente ter alguma noção desse processo para entender o que significa um novo rio. O Rio Pinheiros foi transformado em um canal pela empresa Light, que cuidava do fornecimento de eletricidade dos bondes de São Paulo. A obra teve motivações técnicas para aumentar a capacidade de produção de energia elétrica e também de controle da cheia dos rios, mas os interesses imobiliários foram muito importantes também. O Estado garantiu para a Light a desapropriação de todos os terrenos ao longo do rio que se tornaram propriedade dela. Enquanto isso, a cidade como um todo ia sendo urbanizada, novas estruturas internas e regionais foram sendo criadas, como avenidas e rodovias, e algumas delas influenciavam todo o eixo do Pinheiros. Mas foi a própria urbanização que aconteceu, com pouca ou nenhuma infraestrutura, que criou um rio que agora estão chamando de velho, para não dizer poluído. As atuais obras de despoluição prevêem a construção de 500 mil novos pontos de coleta e tratamento de esgoto, e isso não inclui as ligações em favelas. Portanto, o problema estava inclusive fora delas. Agora imagina, se estão previstos tantos novos pontos de coleta e tratamento de esgoto, a gente pode ter uma ideia de como foi a urbanização. Já a solução para as favelas vai ser criar pontos de tratamento nos afluentes do Pinheiros, para que a água chegue limpa até o canal, mas as favelas vão continuar sem urbanização e sem coleta de esgoto. Os planos urbanísticos de São Paulo da metade do século XX acreditavam que as indústrias deveriam ser o principal uso da margem do rio pela disponibilidade de lotes grandes, pelas avenidas,
pela própria presença do canal, que alguns até chegavam a imaginar que poderia ser uma hidrovia entre Mato Grosso e o Porto de Santos. Além disso, já existia a previsão de várias novas avenidas e rodovias, e algumas delas de fato foram construídas, como os 2 anais ao redor do centro, um pela Avenida Bandeirantes, que na verdade era para ter sido na atual Avenida Roberto Marinho, e um outro pela Roque Petroni Júnior e Avenida CUPC. Os 2 anais conectariam uma avenida expressa na margem do rio até as rodovias que iam para o litoral. Além desses, tinha a previsão de um anel de ferrovias em volta da cidade e parte dele chegou a ser construído, que é o ramal de Mairim, que é a ferrovia que corre junto do Canal do Pinheiros e vai até Santos. Com todas essas obras e planos, a região do Canal do Pinheiros seria uma localização privilegiada e, de fato, ela foi. A partir da década de 1950, houve uma ocupação das margens do rio com indústrias. Mas já na década de 1980, o setor terciário buscava novas localizações fora do centro e da Avenida Paulista. Os edifícios do centro passaram a ser considerados obsoletos, velhos, e os terrenos na Paulista eram muito caros. Nesse momento, havia 2 possibilidades: voltar para o centro e reaproveitar ou demolir os edifícios, coisa que já tinha acontecido 2 vezes na história da cidade, ou criar novas localizações. Uma grande empresa do ramo imobiliário, a Richard Ellis, já tinha percebido isso e apostou as suas fichas na criação de novas localizações. Quando eu falo que a empresa apostou as suas fichas, é porque sim tinha um grau de incerteza sobre o futuro, mas mais importante do que isso é o fato de que não só essa empresa, mas alguns grupos da sociedade passaram a se mobilizar para tornar essa aposta uma realidade e com isso receber grandes lucros. Isso significa que eles fizeram uma grande campanha, mobilizaram capitais privados e ação do Estado no sentido de produzir essas novas localizações no eixo do Canal do Pinheiros e não em qualquer outro lugar de São Paulo. Essa região se consolidou ao longo do tempo como a área com maior concentração de empregos e, não por acaso, da moradia dos mais ricos também. Historicamente, a elite paulistana foi construindo partes da cidade para si própria no chamado setor sudoeste, justamente no caminho para o Rio Pinheiros. A partir do centro foram feitos os loteamentos de Higienópolis, Avenida Paulista, o Jardim Europa, todos eles destinados para os mais ricos da cidade, chegando cada vez mais perto do Canal do Pinheiros até atravessar ele e chegar no Morumbi. Esse é um fator fundamental no sucesso daquela aposta de que a alternativa ao centro e à Avenida Paulista seria o Canal do Pinheiros. Parte do sucesso dessa aposta é que a elite e, portanto, os donos e sócios das grandes empresas já moravam ali, mas também que as infraestruturas que foram sendo construídas ao longo do tempo privilegiaram essa parte da cidade. Até hoje, essa faixa que vai do centro até a Avenida Berrini é a que tem a melhor infraestrutura da cidade. É onde estão concentrados os hospitais, as linhas de metrô, os teatros, cinemas e tudo mais. Para saber mais sobre isso, quando acabar esse vídeo, assiste esse outro aqui. Mesmo que não existisse uma ótima infraestrutura de transporte quando os prédios e escritórios começaram a ser construídos na região da Faria Lima e da Berrini, ela era muito melhor qualificada do que qualquer outra parte da cidade. Em outras palavras, os valores de uso dessa porção da cidade já eram privilegiados em comparação com qualquer outra parte. Ainda assim, a estrutura existente na década de 1970 era meio tosca e uma das demandas é que ela fosse atualizada para que aquela aposta pudesse ser um sucesso de verdade. Por isso, nessa década, começou uma intensa construção de novas avenidas, puxadas pela Faria Lima, já em 1970, e logo em seguida veio a Berrini também. Naquela época já havia planos que previam a construção de uma grande avenida paralela marginal, mas eles não saíram exatamente como esperado, inclusive porque houve uma reação muito grande das associações de moradores. Na década de 1990, a região entrou em uma nova onda de investimentos em mobilidade, que resultou no prolongamento da Avenida Faria Lima e da Berrini, que não chegaram a constituir a grande avenida paralela marginal, mas ficou quase isso. Na gestão do Maluf, os investimentos em avenidas foram tão grandes que a Secretaria de Vias Públicas recebeu 46% do orçamento da prefeitura, enquanto as áreas social, da habitação, da educação, da saúde e do bem-estar juntas receberam apenas 21% nos 4 primeiros meses de 1995.
Uma parte das obras da gestão Maluf foram túneis que melhoravam a conexão do eixo do Canal do Pinheiros, inclusive a margem esquerda, onde está o Morumbi, com a Paulista e o Centro. Na Avenida Juscelino Kubitschek foram construídos 3 túneis que conectavam diretamente o bairro do Morumbi e a Avenida 23 de Maio. Depois, na gestão da Marta, foram construídos outros 2 túneis que conectavam a Cidade Jardim e a Rebouças por debaixo da Faria Lima. Uma das obras mais famosas da gestão do Maluf foi a Avenida Águas Espraiadas, hoje chamada de Jornalista Roberto Marinho, que foi considerada a avenida mais cara do mundo na época. Essa avenida já era prevista desde a década de 1960 como ligação entre o Canal do Pinheiros e a Via Anchieta. Ela também seria um grande atalho entre o aeroporto de Congonhas e a Berrini. Na década de 1970, os terrenos chegaram a ser desapropriados, mas houve uma mudança de planos e a avenida só foi construída parcialmente em 1995. Durante essas 2 décadas, os terrenos foram ocupados por pessoas de baixa renda e, no momento da construção da avenida, já havia muitas favelas que eram consideradas um problema para a valorização dos terrenos da Berrini. Por isso, a construção da avenida aliou empresas e o Estado para expulsar essas famílias de lá. As empresas e a prefeitura chegaram a pagar para as famílias valores irrisórios para que elas se mudassem. E a polícia militar foi usada para fazer pressão psicológica e até agredir moradores para saírem de lá. No final, quase 50 mil pessoas foram removidas para outros lugares a até mais de 40 quilômetros de distância. Todo esse processo está muito bem registrado nesse livro aqui da Mariana Fix, Parceiros da Exclusão. Ao mesmo tempo em que as obras iam acontecendo, o Estado era mobilizado para criar as condições favoráveis para que esses novos empreendimentos surgissem na margem do Canal do Pinheiros. As principais foram as mudanças no zoneamento e a criação de 2 operações urbanas que deveriam coordenar uma série de obras, mas na prática serviram muito mais para potencializar os ganhos dos incorporadores. Um dos principais instrumentos urbanísticos utilizados nas operações urbanas é a outorga onerosa. Com ela, a prefeitura pode recuperar os valores investidos em uma área da cidade através da valorização que esses investimentos criam. Essa outorga é paga pelos incorporadores para terem o direito de construir mais do que o mínimo previsto no plano diretor e chegar até os máximos permitidos pela lei. Hoje esse mínimo equivale a uma área igual a 1 vez a área do terreno. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 1.000 metros sem pagar nada. Mas para construir entre isso e o máximo previsto na lei, eu tenho que pagar essa outorga onerosa. Uma parte da valorização dos imóveis vem dos investimentos públicos, ou seja, algumas pessoas se apropriam de parte dos investimentos públicos através da valorização dos imóveis. Por isso, a outorga onerosa é importante, porque o proprietário devolve para a cidade parte desse ganho que ele teve com o investimento que foi feito com dinheiro público. Isso permitiria, por exemplo, que a prefeitura arrecadasse dinheiro em áreas onde tem muita valorização e destinasse para outras que precisam de investimentos, mas não valorizam tanto. Mas as regras das operações urbanas foram criadas de forma que o uso dos valores arrecadados com as outorgas tenham que ser utilizados no mesmo lugar onde eles foram captados. No fim, eles são utilizados para valorizar ainda mais aquele lugar. É verdade que parte desses recursos deve ser aplicado em habitação social, por exemplo, mas geralmente isso não acontece na prática. Na operação urbana Águas Espraiadas, a ponte estaiada foi considerada prioridade em vez dos projetos de moradia, e até hoje foram construídas poucas habitações. Além disso, essa operação teve início em 2001, portanto, depois que já tinham sido expulsas 50 mil pessoas de lá. Nos últimos 20 anos, o Estado se dedicou a algumas obras, como a construção das linhas 4 e 5 no metrô, a construção do monotrilho, que não por acaso é chamada de linha ouro, enquanto a que vai para a Zona Leste recebeu o nome de prata. Foram feitas melhorias na linha de trem, a Nova Esmeralda, o corredor de ônibus da Avenida Berrini e, mais recentemente, o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, dando sequência àquela ideia de uma grande avenida paralela marginal. O prolongamento dessa avenida contou ainda com a construção de uma nova ponte na Marginal pela Prefeitura e uma outra pela iniciativa privada, como compensação de um empreendimento em um terreno de 80 mil metros quadrados lançado pelo Odebrecht, o Parque da Cidade. Esse conjunto de novas obras tem favorecido o surgimento de novos edifícios no bairro da Chácara Santo Antônio.
Os novos conjuntos se beneficiam de grandes lotes que eram ocupados por indústrias e estavam vazios há muitos anos. Ao longo de todo esse processo, houve uma reestruturação produtiva que impactou na localização das indústrias que passaram a se concentrar ao redor de São Paulo. Isso liberou lotes grandes e baratos em vários bairros de São Paulo, muitos deles no Canal do Pinheiros. Ao mesmo tempo, o setor imobiliário passou por um processo chamado de financiarização, em que o capital financeiro se torna cada vez mais importante para a construção de novos edifícios, e isso faz com que as lógicas do setor imobiliário sejam transformadas. Geralmente, o retorno dos investimentos financeiros são mais rápidos do que o setor imobiliário, porque não dependem de que se construa nada. Então, uma forma de compensar isso é fazendo com que os lucros sejam cada vez maiores. Isso significa buscar terrenos mais baratos e vender as unidades a preços mais altos possíveis. Por isso, os lotes industriais serviram como uma luva e se decidiu que os novos prédios seriam no chamado padrão AAA, os mais luxuosos ou AA. Parece que a gente está falando de pilha, né? Não, me vê um apartamento AAA, por favor. Enfim, e assim a gente chega ao tal do novo Rio Pinheiros. Tudo isso porque não dá pra gente entender o que é esse programa sem pensar nesse processo todinho. Enquanto tudo isso aconteceu, os prédios que foram construídos na Marginal Pinheiros começaram a produzir uma paisagem da margem diferente daquela dos anos 60 e 70. No lugar de terrenos vazios e indústrias, foram aparecendo pouco a pouco vários edifícios e cada um deles foi considerado o mais moderno da sua época. Hoje o Rio Pinheiros tem uma fachada muito mais atraente do que ele tinha décadas atrás. E ela marca a consolidação de todo esse eixo como um polo do setor terciário e me parece que a despoluição do rio entra como um elemento importante na produção desse espaço. Os lotes na margem do rio têm sido historicamente os últimos a serem ocupados, mas agora a ocupação na margem direita está se consolidando e em alguns pontos da margem esquerda também, com o lançamento de grandes empreendimentos como o Parque Global. Por isso, eu acredito que nesse momento estão reunidas as condições materiais para que seja feito um investimento efetivo na despoluição do rio, que pode criar um novo cartão postal para a cidade, produzir novos valores simbólicos e inserir essa parte da cidade em uma lógica de competição. É bem possível que isso inclua a navegação no Canal do Pinheiros, principalmente por motivos de turismo, navegando entre as torres de vidro das margens. Essa ideia foi reforçada com a cessão da usina da Traição para iniciativa privada no final de 2020, que agora vai ser chamada de Usina São Paulo. Ela é um equipamento importantíssimo na construção do Pinheiros, porque permite a navegação e era utilizada para inverter o fluxo das águas, para alimentar a represa Billings e depois a usina de energia elétrica em Riborden, lá em Cubatão. E agora ela vai ser transformada em nada mais, nada menos do que um shopping, veja só. Mas ninguém usa essa palavra, dizem que vai ser um centro comercial, com lojas, restaurantes, escritórios, estacionamentos e até um centro cultural. Eu não sei no mundo de vocês, mas no meu é conhecido como shopping e é assim que a gente chama por aqui. Pior do que ser um shopping, esse empreendimento tem dois problemas graves. Ele mata as ideias originais de transporte no Canal do Pinheiros. A usina e o seu entorno eram previstos para um porto fluvial que fazia parte de uma estrutura maior de uma hidrovia que daria a volta em toda a cidade. O anel hidroviário concebido pelo professor Alexandre Delejaikov. O projeto está pronto nas mãos do governo do estado faz 10 anos e melhoraria muito a circulação de mercadorias, cargas públicas e serviria também como transporte público, além de ser uma alternativa muito melhor para controlar as enchentes do que os piscinões. Só para dar um exemplo, com um projeto desse seria possível conectar os produtores de alimentos na Zona Sul diretamente com o CEAGESP na Zona Oeste pelo rio, o que seria mais barato do que transportar de caminhão. Outro problema da usina São Paulo é que ela se insere na mesma lógica de segregação e exclusão que todos os empreendimentos que têm sido lançados nas margens do rio. Esses novos empreendimentos têm como pressuposto a ideia de parques abertos, mas na verdade eles disfarçam um padrão de segregação que vem sendo concretizado desde a década de 1980, em que os diferentes grupos sociais não estão mais separados por grandes distâncias no espaço, mas controlados por avançados sistemas de segurança e em que parte das pessoas é afastada simplesmente por não ter acesso ou por não se sentir bem-vinda mesmo que em lugares públicos.
Esse padrão foi objeto de estudo da Teresa Pires do Rio Caldeira no livro Cidade de Muros. Numa entrevista para o Estadão, o dono do consórcio da usina São Paulo declarou que pretende, com o investimento, atrair algumas empresas para o novo shopping. Casas Bahia, lojas americanas, nada disso. Ele pretende atrair a Aston Martin e a Bugatti, por exemplo. E como se não bastasse, ainda tem a intenção de construir um museu do automóvel. Olha, não tem um desaforo urbanístico maior do que esse. Numa estrutura hidroviária que vai ser subutilizada, o cara vai lá e cria um monumento pro automóvel. É o cúmulo da carrocracia paulistana. Além da usina São Paulo, o governo do estado já concedeu para a iniciativa privada a ciclovia da Marginal e os direitos para criar um novo parque linear na margem esquerda do rio, mais ou menos entre as pontes de Dias e Cidade Jardim. Ah, mas Alex, do jeito que você fala, nem parece que você está a favor de transformar o rio. Todos esses investimentos vão beneficiar a cidade inteira. E eu não tô mesmo. Não dessa forma excludente e elitista. Eu sou o maior entusiasta de que a gente recupere os rios para que a vida possa acontecer junto deles. Mas não basta dizer que o parque e o shopping vão ser públicos, é preciso garantir que todos tenham acesso efetivo a esses equipamentos. E isso nos faz com lojas da Bugatti e shopping em cima de equipamentos de infraestrutura pública. Além disso, a gente tem essa ideia de que todo investimento beneficia a cidade toda. Primeiro que a apropriação disso pode ser, e nesse caso vai ser, completamente privada. Mas tem uma ideia muito perversa que é chamar de cidade aquelas partes que são apropriadas pela elite, enquanto o resto é resto. Então fazer uma obra na parte mais rica da cidade é beneficiar a cidade toda, enquanto que inverter prioridades, investir em outras áreas e reduzir as desigualdades é tratado como radicalismo, como beneficiar alguns como menos importante e por aí vai. É verdade que vários investimentos que eu citei não se resumem só a essas áreas ricas no eixo do Canal do Pinheiros. O metrô, por exemplo, chegou no Capão Redondo e vai até a Santa Cruz. Dos 4 bilhões de investimentos do programa Novo Rio Pinheiros, uma parte vai para conectar 500 mil novos imóveis na rede de coleta e tratamento de esgoto e vai beneficiar por volta de 350 mil pessoas. A questão é que os investimentos tendem a se concentrar em algum ou alguns poucos pontos da cidade, onde eles provocam a maior valorização e a melhor oferta de infraestrutura e equipamentos, o que reforça a desigualdade social e espacial, ainda que tenha ocorrido investimentos em outras áreas, mas eles não foram tão concentrados. Em outras palavras, está rolando uma convergência muito grande de investimentos em uma pequena parte da cidade, enquanto o resto fica com a raspa do tacho. Na lógica do somos todos iguais, uns continuam sendo mais iguais do que os outros. Apoiem esse trabalho, se inscrevam no canal, deixem um like se gostaram do vídeo, comentem e tudo mais. Também acompanhem o trabalho através do Instagram no endereço que está aqui do lado. Ah, e as referências que eu usei estão todas nos comentários fixos. Até mais!